A gente consegue fazer uma refeição muito antes da refeição do aplicativo chegar na tua casa. Isso é realmente sensacional. Basta só a gente ter algumas coisas preparadas, né, para possibilitar isso. Mas definitivamente, quando a gente faz esses passos, no momento de tu lá fazer a tua refeição vai ser mais rápido ainda do que seria se tu esperasse essa comida chegar pronta na tua casa. E ainda tu pensa, tu vai estar sendo responsável por trazer alimentos muito bons para tua família, não só para ti, mas também para as pessoas que tu ama, né? Isso é sensacional. Tem algumas sugestões que eu separei aqui para a gente conversar um pouquinho de algumas coisas que eu identifico que a gente pode talvez organizar para colocar em prática, para que as coisas elas já comecem a dar um andamento, né? Para que a gente consiga fazer o ciclo andar, fazer as coisas darem certo. É que nem a gente sempre fala aqui, quando a gente conversa e quando a gente traz esse conhecimento, ele é sensacional, é muito bom, mas ele fica melhor ainda quando a gente coloca as coisas em ação. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é quando a gente tem esse quesito tempo, de que eu não tenho tempo para fazer essas refeições em casa, de casa, aí pode ser que entre essa parte de preparação. Então, pode ser que tirar um tempo no final de semana para tu planejar as refeições que tu quer fazer, ou para pelo menos, né, ir no supermercado já com a tua lista do que tu pretende fazer, de quais alimentos que tu acha que são legais, né? Tu identificou lá, por exemplo, a gente combinou em família que a gente vai começar a fazer as refeições na janta de quarta-feira, o café da manhã de sexta, o almoço de sexta juntos, enfim. Nessas refeições que tu identificar com a tua família, planeja. Pensa já quais são as receitas muito legais. O que é que a tua família gosta de comer? O que tu pode transformar, se ainda não é algo saudável, como a gente vem aprendendo aqui? Como que a gente pode transformar essas receitas? Se precisar de uma ajuda, fica à vontade. Me manda aqui, a gente vai conversando. Todas as nossas receitas, inclusive as mais tradicionais que a gente tem, a gente consegue dar uma nova cara para elas com alimentos mais saudáveis e também mantendo um ótimo sabor. Então a gente tem como fazer isso e é um ótimo momento também para tu trazer essas refeições para tua família. Mas aqui entra então essa parte da preparação. Tira um tempinho no teu final de semana ou num dia que tu tem mais tempo, né, um tempo mais disponível para isso, ou divide essas tarefas ao longo da semana para que não fique só por um dia da semana. Então, por exemplo, tu pode tirar uma noite, digamos que tu esteja descansando, né, depois do dia, ou quando tu vai tomar teu café, tu pode pensar quais são as refeições que tu gostaria de fazer, que vocês gostariam de comer juntos, anota num papel. Depois disso, num próximo dia, tu pode pensar quais são os ingredientes para isso que tu já tem em casa ou não, o que tu precisaria comprar, para que tu já consiga te organizar para ir comprar no supermercado. E depois, quando tu tiver um pouquinho mais de tempo livre, tu pode sim fazer essas refeições, deixar elas prontas, ou fazer alguns alimentos básicos e já deixar eles prontos para que no momento da refeição mesmo, quando tu for servir ela para tua família, quando for a hora de vocês comerem, realmente aí tu só faz os ajustes finais, né? Isso também é uma coisa muito interessante. A gente tem uma live falando sobre isso, de como que a gente pode colocar isso em prática. A partir desse planejamento, a partir dessa organização, tu pode ter certeza que vai dar muito certo e que isso vai te ajudar muito em poupar tempo. Muitas vezes, quando a gente faz essa forma de preparação, a gente consegue fazer uma refeição muito antes da refeição do aplicativo chegar na tua casa. Isso é realmente sensacional. Basta só a gente ter algumas coisas preparadas, né, para possibilitar isso. Mas definitivamente, quando a gente faz esses passos, no momento de tu lá fazer a tua refeição vai ser mais rápido ainda do que seria se tu esperasse essa comida chegar pronta na tua casa. E ainda pensa, tu vai estar sendo responsável por trazer alimentos muito bons para tua família, não só para ti, mas também para as pessoas que tu ama, né? Isso é sensacional. Um outro ponto que a gente pode fazer também é aqueles ingredientes que são básicos, por exemplo, arroz, feijão, né? Esses alimentos assim, a gente pode cozinhar eles, preparar eles em uma maior quantidade no momento que tu for fazer, para já tu ter para essas próximas refeições. Se tu já identificou, que legal, a gente vai comer, por exemplo, hoje, amanhã e depois de amanhã feijão, já faz 1 quilo, já faz numa quantidade que vá ser suficiente para esses outros dias. Né? Então tem toda essa parte que a gente nem pode pensar, que vai nos ajudar a poupar tempo, que vai facilitar também para que a gente consiga cada vez mais ter essas refeições em família. E sabe qual é o ponto muito sensacional de quando a gente cozinha, quando a gente faz o nosso próprio alimento? É que a gente quer compartilhar com as pessoas.
Isso é definitivamente assim. Se tu vai pra tua cozinha, se tu pensou, tu fez esse planejamento e tal, e tu vai pra tua cozinha fazer a tua refeição, tu vai te sentir tão feliz contigo mesmo que tu vai querer ter outras pessoas aproveitando esse momento contigo. Então isso também é uma outra coisa que o cozinhar, né, o preparar o nosso próprio alimento nos possibilita, porque ele traz pra gente essa vontade de querer compartilhar com as pessoas que a gente gosta. Boa? Um outro ponto é que, se tu tiver outras pessoas em casa, como eu que a gente está falando aqui, se tu tem teu marido, a tua esposa, os teus filhos, os teus netos, uma outra coisa muito legal de fazer também é conseguir envolver eles nas atividades, né? Uma das coisas que a gente percebe ainda é que muitas vezes acaba que a refeição, a organização da cozinha, as compras, muitas vezes ficam mais centralizadas na mulher ou no homem, que são as pessoas responsáveis pela refeição. Mas isso é algo que a gente pode, assim, abrir os nossos horizontes e pensar, tá bom, como que o fulano pode me ajudar aqui? Qual tarefa que eu posso dar para o ciclano? Daqui a pouco eu faço a comida e tu lava a louça. No outro dia, tu faz a comida e eu lavo a louça. Ou se tu tem filhos, convidar eles para que eles cortem alguns ingredientes, para que eles descasquem alguns ingredientes, para que eles façam algumas coisas que sejam pertinentes à idade deles. Né? Então, a partir daí, a gente cria um relacionamento na cozinha também, a gente diminui o tempo de tela, porque se a gente for ver hoje, a nossa população, de uma forma geral, passa muito tempo na frente de telas, sejam as crianças, sejam os adultos. Então, já imaginou, por exemplo, se tu chegar em casa e ao invés de tu se esparramar no sofá, ou as crianças se esparramarem no sofá, ou o cônjuge se esparramar no sofá, e ninguém conversar, e ninguém saber como é que foi o dia, enfim, e ficar naquele... Todo mundo tá lá assistindo a TV ou vendo outras redes sociais, enfim, também seria um momento legal de poder ir para a cozinha e fazer essa memória, fazer esse momento especial, né? A gente não precisa esperar que isso aconteça sempre só em momentos, né? Só quando eu tirar férias, ou só quando as crianças forem maiores, ou só quando eu não chegar mais tão cansada em casa. Às vezes a gente coloca tanto para o futuro que a gente não percebe que a gente tem várias coisas que a gente pode fazer já agora, né? Tem uma frase que eu acho que é muito sensacional que eu tento aplicar para mim, que é, muitas vezes a gente tende a olhar o nosso futuro e a gente não vê que a gente, às vezes, poderia estar fazendo algumas coisas no presente e que a gente não faz. Então, a probabilidade de a gente colocar essas coisas em prática no futuro vão ser muito menores. Então, por exemplo, se tu almeja que tu quer, nas tuas férias, tu quer começar a ter mais relacionamento com os teus filhos, eles vão estar de férias, tudo mais, aí a gente vai fazer tudo isso, a gente vai fazer refeições juntos. Mas se em nenhum momento durante o restante do ano tu faz isso com os teus filhos, a probabilidade de tu fazer isso só nas férias é muito pequena. E isso acontece com todos nós. É só um exemplo pertinente ao assunto que a gente está falando hoje. Mas isso é algo que muitas vezes a gente faz, a gente replica achando que, não, mas quando eu tiver tal circunstância, eu vou fazer isso. Ok, mas tem coisas disso mesmo relacionado a isso que eu já poderia estar fazendo agora e eu também não faço. Então não é a questão de eu esperar aquela outra coisa acontecer. É uma questão que eu mesma não estou fazendo. Será que isso é de fato tão importante assim para mim ou será que não é tão importante assim para mim?